Aleluia, pode sentar. Louvado seja o Senhor por esta noite, por esta oportunidade. Estamos felizes por vir esta casa cheia de adoradores. Amém? Vamos compartilhar uma palavra de Deus nesta noite. Convido você a abrir sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos, capítulo 8, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 31 a 39. Deus é fiel. Quem já está comigo, glorifica o nome dele. Quem não achou, por favor, Romanos capítulo 8, versículos 31 a 39. Acredito que todos já estão comigo. Diz a palavra de Deus, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode glorificar a Ele. Queridos, o tema desta noite é uma verdade defendida aqui pelo apóstolo Paulo, de que nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo. Você entendeu esta verdade? Já tinha lido por muitas vezes esse texto. Esse texto é muito conhecido, mas ainda não tinha refletido com tanta profundidade nessa verdade. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro que aquele que provou do amor de Deus através de Cristo Jesus não será separado desse amor por nada. Paulo está escrevendo
a igreja em Roma. Essas palavras foram escritas para uma igreja que incluía cristãos, judeus e gentios, sendo os gentios por maioria, porque grande parte da população era fiel ao imperador. E logo esta igreja sofreria perseguições. A comunidade cristã ali provavelmente foi formada por alguns que estiveram presentes ali na descida do Espírito Santo no Pentecoste em Atos 2. E assim, Roma era o berço, do Império Romano que dominava na época. E muitos eram fiéis aos imperadores, enquanto que alguns cristãos se recusavam a servir o exército romano. Então Paulo escreve esta carta quando provavelmente estava ali em Corinto, na sua terceira viagem missionária. E futuramente Paulo viria a ser prisioneiro em Roma, aonde também daria testemunho cabal a algumas pessoas que o visitaria na prisão. Em apenas alguns anos, as hipotéticas situações que Paulo cita aqui, tribulação, angústia, perseguição, se transformaria em realidade naquela igreja. E nessa passagem, vemos que o profundo amor de Deus por seu povo, ele é reafirmado. E aqui, Paulo, ele defende a garantia da nossa salvação e de que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nessa noite você pode ter essa certeza. Nessa noite você pode reafirmar esta certeza. E eu quero defender esta verdade de que nada nos separará desse amor, com 3 argumentos presentes aqui nesta passagem. Por que nada nos separa deste amor? E o primeiro argumento de que nada nos separa deste amor é porque Deus é por nós. Deus é por nós. Versículos 31 e 32, ele diz: que diremos, pois, então, à vista destas coisas? Que coisas são essas? São coisas anteriores que Paulo declarou nos capítulos anteriores. São coisas que resistem, são contrárias a nós. Por exemplo, as obras da carne, a própria lei. Paulo diz: o que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, Deus é por nós. É uma certeza, não é uma suposição. Ele não está dizendo: olha, se Deus for por nós. Não, o verbo aqui está no presente. Muitas vezes a Bíblia se refere a Deus no presente, porque Ele é imutável. Ele simplesmente é. Ele se apresenta para Moisés como sendo o grande eu sou. Deus é amor, Deus é paz, Deus é justiça. Deus não será amor, Deus não será paz, Deus não será justiça. Ele é. E o apóstolo diz: Ele é por nós. Deus é por nós, e isso não é um problema. Deus não é um problema, pelo contrário, Ele é a solução. Ele é a solução. Deus é por nós, como protetor, como provedor e como justificador. Quem é contra nós? Quem será contra nós? Quem sabe o diabo? Quem sabe o mundo?
Ou quem sabe, a nossa própria carne. Irmãos, ao dizer e ao perguntar quem é contra nós, o apóstolo Paulo não está defendendo que nós não teremos opositores. Pelo contrário, mas que o insucesso dos nossos opositores será demonstrado. Nenhuma oposição contra nós terá sucesso. Sofreremos sim oposição, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que é contra nós. A maior prova de que Deus está conosco é a própria entrega do seu Filho. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? O Filho, Jesus Cristo, também é por nós. Ele é por nós porque Ele se entregou em morte, Ele ressuscitou, e Ele agora intercede por nós. O Filho de Deus é por nós, e o Espírito Santo também é por nós, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Resumindo, irmãos, a Trindade é por nós. Se Deus é por nós, a oposição do mundo, a oposição do diabo, a oposição da nossa própria carne nunca terá êxito sobre nós. É impressionante ver a confiança do salmista, alguém que realmente amava a Deus. Lá no Salmo 56 ele diz: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja a palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que pode me fazer um simples ser humano? O Senhor é companhia fiel na adversidade. O salmista reafirma no Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmãos, existe alguma coisa que pode resistir ao braço de Deus? Será que existe alguma coisa? Porque lá em Isaías 43 ele diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Se a mão dele está estendida, quem poderá fazer a sua mão voltar atrás? Ninguém. Absolutamente ninguém. O Senhor deixa bem claro que estava com a sua igreja, que estava com os seus profetas, que estava com os seus ministros a todo tempo. Ele estava com Jacó, ele estava com Moisés, ele estava também com Josué, ele estava com Gideão, com Isaías, com Jeremias, e Ele está conosco. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Meu querido irmão, quando você achar que não tem ninguém por você nessa terra, quando você se achar sozinho, lembre-se dessa verdade, que Deus é contigo. Será que isso não é suficiente para você?
Será que a companhia de Deus não é suficiente para você nesta vida? Para mim é. A palavra de Deus diz que o bom pastor, Jesus, conhece as suas ovelhas como ninguém. João 10,14 ele diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Se até os cabelos da nossa cabeça Ele sabe quantos são, será que não valemos mais do que as aves dos céus, do que os pardais? Se nada acontece sem a sua permissão. O bom pastor, ele vai até o fim com as suas ovelhas. Ele diz em João 10,11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor defende o seu rebanho do mercenário, do ladrão. O bom pastor, ele sabe quantas são suas ovelhas. Ele sabe quem são as suas ovelhas. E jamais ele vai perder nenhuma das ovelhas que o Pai lhe confiou. As verdadeiras ovelhas de Cristo, elas lhe são fiéis. As ovelhas de Cristo estão nas mãos dele. E ele diz: da minha mão ninguém vai arrebatar nenhuma delas. Está lá em João 10, 27 e 28. Irmãos, se Jesus garante essa certeza, se Jesus garante que ninguém vai arrebatar essas ovelhas da sua mão, se Jesus diz essa verdade, quem somos nós para questionar? Nem Satanás, nem qualquer outra oposição poderá arrebatar as ovelhas fiéis da mão do Todo-Poderoso. A segunda razão porque nada vai nos separar desse amor é porque é Deus que nos justifica. No versículo 33 ele diz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus nos elege, Deus nos chama, Deus nos predestina para sermos conforme a imagem do seu Filho. Deus nos justifica e um dia Ele vai nos glorificar. Estamos falando então sobre a justificação. Ele pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Mais uma vez, o apóstolo Paulo não está defendendo que não haverá acusação contra nós, porque isso é o que mais acontece na realidade. O que o apóstolo Paulo está tentando dizer é que todas as acusações que foram feitas em direção àqueles que amam a Deus não terão sucesso. Os eleitos de Deus sofrem sim acusações. Acusações de Satanás. Acusações do mundo. Acusações da nossa própria consciência. Satanás é o grande acusador dos santos. Apocalipse 12:10 diz que ele acusa diante de Deus dia e noite os seus santos. Veja que ele foi até a Deus acusar Jó, homem fiel, temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor. Satanás foi acusar Jó. Contudo, no final da história, Satanás foi humilhado, porque Jó não blasfemou.
Jó é desses que ama a Deus e que nada separa do amor de Deus. Provou crise financeira, provou crise na família, provou crise na sua própria saúde. Nem perseguição, nem tribulação, nem fome, nem nudez, nem angústia, nada separou Jó do amor de Deus. Portanto, nenhuma acusação, seja de Satanás, seja daquele seu inimigo, seja da sua própria consciência, nada, nenhuma delas terão sucesso contra os eleitos de Deus. Como a igreja do Senhor é acusada, muitas vezes somos acusados. Acusavam o próprio Jesus. Acusaram Daniel, seus amigos, acusaram Neemias e tantos outros, acusaram José. Porque o servo de Deus fiel, de fato, ele faz a diferença e às vezes algumas pessoas enxergam isso como uma oposição e vêm com acusações contra as nossas vidas. Contudo, nos tranquilizamos com esse texto. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Como é que Deus nos justifica? Irmãos, Deus nos justifica através do seu próprio Filho Jesus Cristo. Em um ato jurídico, diante do tribunal de Deus, Jesus tira a culpa de nós e nos declara inocentes. Este é um ato único no tribunal de Deus. Jesus nos justifica por meio do seu sacrifício. Ele nos declara justos diante do mundo inteiro. E ele continua perguntando: quem nos condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Uma vez, queridos, que Deus nos justificou, não existe mais nenhuma condenação. Quem nos condenará? A condenação não existe mais. A acusação não procede. Se o único que poderia nos condenar escolheu nos justificar. Se o único que poderia nos condenar no tribunal de Deus escolheu ser nosso advogado, quem nos condenará? Temos um melhor advogado, temos um melhor juiz, temos um melhor intercessor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação prevalecerá diante das leis que já foram satisfeitas por Cristo Jesus e da nossa dívida que também já foi quitada por Ele. Cristo pagou o preço, pagou o castigo total, ressuscitou e hoje está à direita de Deus, intercedendo por nós. Hoje Ele está na condição de nosso mediador, aquele que intervém de forma eficaz, que leva os nossos pedidos até Deus. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Veja que o nosso Salvador é ao mesmo tempo o nosso juiz, o nosso advogado e o nosso justificador. E também o nosso intercessor. Glória a Deus. E é impossível condenar quem já foi absolvido. Se a Bíblia diz que é impossível amaldiçoar aquele que Deus já decidiu abençoar.
Portanto, não nos preocupamos com as acusações do inimigo, com as acusações dos nossos opositores, com as acusações, às vezes, da nossa própria consciência. E a última razão por que nada nos separa do amor de Deus é porque esse amor supera todas as coisas. No versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? O sábio, lá no livro de Cantares, capítulo 8, versículo 6, diz que o amor é forte como a morte. Irmãos, será que existe algo capaz de vencer o amor de Deus? Será que existe algo nessa vida capaz de vencer o amor de Deus? Se você disser que existe, eu te digo que esse amor pode ser qualquer outro, menos o de Deus. No idioma grego antigo, existem 3 palavras na Bíblia para se referir a amor. Existe a palavra ágape, existe a palavra philos e a palavra eros. Philos se refere a um amor de amizade, de companheirismo, um amor que se demonstra com o nosso próximo, uma simpatia natural, amor de amizade, de carinho entre amigos. O eros, ele geralmente expressa a ideia de amor sentimental entre um homem e uma mulher. É um amor mergulhado em paixão e romantismo. Mas no texto, irmãos, que estamos analisando aqui, no texto em questão, aqui no versículo 35, quando ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? A palavra aqui do grego é agapes, substantivo singular no modo genitivo. O amor agape ou ágape, como costumamos a chamar, é aquele tipo de amor que não procura os seus próprios interesses. É o amor puro, é o amor genuíno, é o amor desinteressado. Na aplicação cristã, podemos dizer que esse amor ágape, ele tem origem no próprio Deus. Deus demonstra o amor ágape, um amor santo e sacrificial. E nos relacionamos com Deus, queridos, através deste amor ágape. Não é o philos, não é o eros. Quando Paulo escreve a sua carta em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala do amor, que ele diz que o amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, não se alegra, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Irmãos, esse amor aqui não é o philos e nem é o eros. Aqui é o ágape. É o amor de Deus. O nosso amor é a nossa resposta ao seu amor, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Portanto, o nosso relacionamento com Deus é através do ágape. E isso faz grande diferença. Porque é o ágape
que nunca vai nos separar de Deus. Queridos, ele diz: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada que vai nos separar desse amor? Isso nos mostra, irmãos, que não estamos isentos aos sofrimentos dessa vida. Esse amor não nos protege dos sofrimentos desta vida. Contudo, esse amor superará qualquer espécie de sofrimento. O apóstolo aqui, ele parece listar uma série de acontecimentos de uma menor proporção até uma maior proporção, que parece culminar em uma provável morte. E ele pergunta: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação? Será os sofrimentos? Será as perdas? Certamente a tribulação, ela vai nos preocupar, mas ela não vai vencer esse amor, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Será a angústia um sentimento interno? Será a angústia que vai nos separar desse amor? Também não. Ela poderá até trazer uma certa tristeza ao nosso coração, mas a angústia também não vai vencer esse amor. Será a perseguição? Será a perseguição que vai vencer esse amor? Certamente a perseguição vai nos incomodar, porque não é bom ser perseguido, mas contudo essa perseguição também não vai vencer esse amor. Será que é a fome? É certo que a fome vai trazer um desconforto. Não é bom estar com o estômago vazio, mas a fome também não vai nos separar deste amor. Será o perigo? O perigo vai trazer para nós uma desconfiança de que a qualquer momento poderemos ser afligidos por algo, mas contudo ainda esse sentimento de perigo não vai vencer o amor. Mas será então a espada? Será então a possibilidade de morrer por amor a esse Deus? Será que isso vai agora nos separar desse amor? Não, irmãos, porque a morte, ela vai separar a carne, o corpo, da alma e do espírito, mas ela não vai vencer esse amor. E eu me lembro, lendo essa lista, daquela parábola das ovelhas e dos bodes, quando Cristo diz que eu tive fome e vocês não me deram de beber, de comer, eu tive sede e vocês não me deram de beber, eu era forasteiro, eu estive nu e vocês não me vestiram, eu estive preso e vocês não foram me visitar. Essas coisas que Paulo lista aqui me faz lembrar disso, porque Jesus está se referindo nessa parábola aos seus pequeninos irmãos, ou seja, os seguidores de Cristo Jesus, que poderão passar por dificuldades nessa vida, e as nações serão julgadas segundo o tratamento que deram para os seguidores, porque quando mexe com os seguidores, mexe com o próprio Cristo. Se você não teve misericórdia do próprio Cristo na pessoa dos seus seguidores, você não é digno de estar com Ele. Mas nada disso nos separará do seu amor. E o nosso amor por Ele nos faz dizer o que está no versículo 38, porque por amor
de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Irmãos, o discípulo não está acima do seu mestre. O nosso caminho é o caminho do mestre. Por amor ao nome dele, estaremos sujeitos a qualquer coisa. Mas se assim for preciso enfrentar a morte, todavia nem mesmo a morte poderá nos separar desse amor. Porque ele conclui no versículo 37 que em todas estas coisas, em todas as coisas que ele listou anteriormente, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. E a palavra aqui do grego é hupernikomai, que significa conquistar além do mais. Alguém super vitorioso. Não é uma vitória comum, é uma vitória extraordinária. E Paulo conclui o seu argumento no versículo 38 e 39. Ele diz: porque eu estou bem certo, ou em outras palavras, eu tenho a perfeita certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir ou do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em resumo, irmãos, não há nada neste universo que pode separar o verdadeiro cristão do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte, já vimos que não é capaz. João 5,24, em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A vida também não é capaz, porque não existe nada nessa terra, nem julgamento, nem pessoa, nem prazer, nem conforto da vida pode nos separar desse amor. Nem os anjos, sejam anjos bons ou maus, nem os principados ou qualquer hierarquia no céu, qualquer hierarquia espiritual que exista também não poderá nos separar desse amor. Nem qualquer coisa do nosso presente e nem do futuro poderá nos separar desse amor, nem a altura, nem a profundidade, porque o amor de Deus não mede distância, o amor de Deus não mede espaço físico, nada poderá nos separar desse amor. Sabe o que a morte faz? Ela não nos separa, pelo contrário, ela acelera o processo. Porque quando um cristão ele morre, ele já vai direto para a glória, irmãos. Ele não morre para dormir ou para esperar, como alguns acreditam. Não, ele vai direto para a glória. Temos o exemplo clássico de Estevão. Estevão ali, quando ele é apedrejado, as pessoas estão ali o condenando, jogando suas pedras. Mas naquele momento ali, Estevão tem uma visão sobrenatural do reino espiritual. E Estevão vê alguém assentado sobre um trono. E ele vê Jesus Cristo se levantando. Em outras palavras, a sociedade estava o condenando, mas Jesus estava o absorvendo.
Irmãos, Estevão sabia que estava indo direto para a glória, que aquelas pedras o estavam aproximando ainda mais do amor de Deus. Você acha que Paulo, quando ele declara lá em Filipenses 1:21, que é um dos meus textos preferidos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, o lucro não é dormir. O lucro não é dormir no Senhor, não é o sono da alma. O lucro é ir direto para o paraíso. É lucro aqui, é lucro lá, é lucro de toda forma, porque o viver é Ele e o morrer também é Ele. E diante, irmãos, desse tema, me veio algumas perguntas, algumas análises. Será que as pessoas que abandonam o Senhor, será que realmente essas pessoas tiveram um encontro profundo e verdadeiro com o seu amor? Eu posso falar por mim, irmãos. Talvez eu não seja um bom exemplo, mas porque eu praticamente nasci dentro de uma igreja. Desde criança sirvo ao Senhor. Mas, irmãos, às vezes eu paro para analisar e ver se existe algum sentido na vida das pessoas que estão nesse mundo. Eu me pergunto, Senhor, como é que as pessoas veem alegria em músicas com letras tão depravadas? Canções que não acrescentam nada. Como que as pessoas veem alegria em um vício, em tomar algo que tira o seu raciocínio, que tira o seu equilíbrio, algo que traz desgaste, algo que destrói famílias? Irmãos, eu não me vejo em outro caminho, eu não me vejo em outra vida, eu não me vejo em outra realidade. Se você também não se vê nesta realidade, isso é bom, porque isso prova que de fato o seu amor por Ele está bem. Isso te mostra que você está no caminho certo. Não existe coisa melhor, irmãos, na nossa vida do que perder o interesse pelas coisas deste mundo. De provar e saber que não existe nada melhor para nós do que o amor de Deus. Eu acho que hoje eu não sirvo mais para este mundo. Eu não me vejo em outra vida, eu não me vejo em outra realidade, eu não me vejo escutando esse tipo de música, eu não me vejo preso em nenhum vício deste mundo, eu não me vejo servindo às trevas. E eu pergunto, será que essas pessoas que abandonam o seu Senhor, será que de fato essas pessoas tiveram um encontro real e verdadeiro com Ele? Ou as dificuldades, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada vai apenas revelar quem tem amor verdadeiro e quem não tem? O que eu digo para você, que a perseverança é a marca do salvo. Quem é salvo persevera nesse caminho. Quem é salvo não abandona o amor de Deus. É possível realizar obras em nome de Cristo e não amar verdadeiramente a Ele? Sim, é possível. Eu sempre destaco um texto de Mateus 7:21, quando ele diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus.
Ah, Senhor, mas não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônio, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Jesus dirá: nunca vos conheci, porque Ele conhece as suas ovelhas. Ele conhece os seus verdadeiros. Ah, então se eu posso ter a certeza da salvação, eu posso ter a certeza de que nada me separará desse amor. Ah, então eu vou fazer e acontecer, eu vou viver do meu jeito. Ah, não caia nesse engano, meu querido. Sabe por quê? Porque se você cair nesse engano, por se achar salvo, a sua atitude certamente vai demonstrar que o seu amor é falso. Porque quem é escravo do pecado jamais viu Deus, jamais provou do seu amor. O pecado, as artimanhas de Satanás, as dificuldades, as doenças apenas revelarão o caráter daqueles que por algum tempo fingiram amar o Senhor. Porque o verdadeiro Filho de Deus, ainda que talvez ele possa se distanciar por um tempo do amor ao seu Pai, contudo eu creio que assim como o filho pródigo, ele vai encontrar o caminho de volta. Porque aquele que começou a boa obra em nossas vidas é fiel para completar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.